Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Feira da Ferreira Studios e estamos começando mais um vídeo aqui na Ferreira Studios e hoje trazendo mais de programação. Na semana passada eu havia falado para vocês que hoje nós estaremos divulgando o resultado do concurso da fanpage do Facebook, só que como recebemos várias imagens e várias pessoas têm pedido mais um tempo, nós resolvemos estender esse tempo por mais 6 dias, ou seja, na próxima videoaula nós já vamos falar quem é o ganhador. Se você ainda não fez sua capa, não deixe de assistir o último vídeo para você entender do que eu estou falando e você tem a possibilidade de criar uma capa, uma fanpage para Ferreira Studios e aparecer aqui no canal. Mas vamos falar de coisa boa, mais ainda, e hoje eu trouxe aqui para vocês Video Background. Sim, sabe quando você entra naquele site que você vê aquele vídeo passando no fundo e na frente tem texto, cara? Você vai falar assim, mas isso aí deve ser muito fácil. É fácil, só que muitas pessoas não sabem como fazer da forma correta. E o mais legal ainda, a gente vai fazer isso ser responsivo. Então, o meu objetivo aqui hoje é ensinar vocês a criar um background de vídeo, né, o vídeo, e você vai conseguir ter esse background de forma responsiva. Às vezes você quer colocar lá na sua página inicial e quer que esse vídeo de fundo se adapte à medida que o usuário estiver em um dispositivo de telas maiores ou menores. E aí nós temos que entender algumas coisas para a gente começar a criar isso. Basicamente o HTML5, que é o padrão que a gente está trabalhando hoje, eu criei aqui o HTML puro, sem nada, e aqui no meu localhost, vídeo background, nada de novo. E aqui o HTML5 está trabalhando basicamente com 3 padrões. Existem outras extensões, mas é basicamente essas 3 que fazem acontecer hoje a reprodução de vídeos na web. É o MP4, o WebM e o .org. Cada um tem sua especificidade para cada tipo de browser e suas particularidades. E aí eu vou utilizar esse link aqui que a W3C disponibiliza para nós. Quem não conhece a W3C é o órgão que regulamenta os padrões web junto com várias empresas nacionais e internacionais, e eles regulamentam os padrões web e fornecem a W3C Schools, que é para programadores e designers estudarem mais ou verem mais informações sobre códigos e padrões web. Então vamos lá, chega de lenga-lenga, vamos começar a criar isso daqui. Aqui, pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um style aqui em cima, depois do nosso title, porque eu quero criar uma estilização. Como eu já fiz isso várias vezes, eu vou criar aqui um estilo e vocês vão acompanhando. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma body e vou colocar uma margem de 0 pixels e um background para iniciar black. Ou seja, eu vou criar aqui um background black para que vocês tenham a ideia de como que vai ficar. Então, só criei aqui um background, deixei uma margem 0 pixels e um background black. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma header, que essa header vai ser o container onde vai conter o nosso vídeo, a nossa tag de vídeo. Então eu quero colocar um height alto, porque eu quero que ele seja sempre de acordo com a altura da nossa tela ou do nosso objeto em si, e eu quero 100% e um overflow hidden. Esse overflow, pessoal, tem o mesmo sentido como, por exemplo, nós utilizamos um scroll. Então isso é interessante para que a gente não tenha aquele scroll e aqueles problemas de scrollização que o pessoal fala. Então, ou seja, a gente não vai ter problemas com isso se a gente utilizar o overflow hidden. E aí aqui embaixo, logo embaixo da body, ou da body, nós vamos criar aqui uma tag header, exatamente como nós especificamos lá em cima do nosso CSS. E aqui, dentro da nossa header, eu vou puxar uma tag vídeo. Então vou escrever vídeo, que é o padrão da própria W3C. Vou colocar um ID que eu vou referenciar no CSS daqui a pouco, que é vamos escrever background, imagino que fica melhor.
E depois do background, nós vamos escrever o src, que é o apontamento da onde está no nosso vídeo. Lembrando que aqui a gente pode trabalhar com apontamento local ou um apontamento de um link externo, por exemplo, ou no caso de um servidor. E aí nós vamos utilizar autoplay, porque eu quero que o cara, no momento que ele entrar no site, o nosso usuário, ele já veja o vídeo rodando e ele fique em loop. Então vamos colocar um loop em true, ou seja, ele vai ficar sempre repetindo. Vamos fechar a tag e ele fecha aqui para nós no brackets a nossa tag vídeo. Você pode estar utilizando aí o editor que você queira. Eu particularmente gosto muito do brackets por essa facilidade com as tags. E agora é o seguinte, eu vou pegar aqui meu link vídeo e vou jogar aqui no meu src. Lembrando que isso daqui, por exemplo, poderia ser um link de uma pasta sua aí do seu computador ou alguma coisa do gênero. E aí nós vamos jogar aqui nossa tag vídeo. Deixa eu fechar. Vamos dar um F5 e aqui nós temos o nosso vídeo. Ele já está em loop, já está funcionando, só que ele não está em full screen e não está responsivo. E eu quero também colocar um texto ali por cima. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui debaixo dessa tag header, debaixo da nossa header, e eu vou escrever aqui div id e vou escrever content, como se fosse mesmo um bloco de conteúdo, né? Um container em si. E aí aqui nós vamos criar um H1 para referenciar o nosso título. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, título do vídeo, ok, e logo embaixo eu vou criar um parágrafo, conteúdo, vamos voltar aqui, conteúdo referente ao vídeo ou alguma parte do site, por exemplo. E aí aqui nós vamos atualizar, não vimos nada ainda, porque basicamente o content está preto. E aqui embaixo vamos referenciar o nosso content. Então vou escrever content, vou colocar algumas propriedades como position, absolute, eu quero um top de 20 pixels, um padding de 30 pixels para ele sair um pouco da borda, um color FFF. Logicamente que você vai chamar isso num style externo ou mesmo inline, só que a nível de aula eu prefiro demonstrar assim, que eu creio que seja mais fácil. Vamos escrever também um text shadow para que esse texto não fique somente branco, porque como a gente está trabalhando com um vídeo atrás, é interessante a gente trabalhar uma leve sombra para que o vídeo, para que a fonte não se perca, né, a cor fique mais legível, o próprio texto. E vamos colocar um Arial de font family para que a gente não tenha um Times New Roman aqui, beleza? E aí vamos dar um F5. Ele foi para cima do vídeo, está funcionando, beleza, o texto já está em cima do vídeo. Agora a gente tem que estender esse vídeo sobre toda a tela, e isso é muito tranquilo, é o passo mais fácil que eu considero. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui antes da header, ou depois, e vamos criar aqui a nossa BG que eu tinha mencionado para vocês anteriormente, que é o nosso ID aqui, referente ao background. Vamos vir aqui no background e vamos atribuir algumas propriedades, como por exemplo, position fixed, para ele fixar na tela. Vamos colocar right 0, para ele sair da margem da direita, como 0. Vamos colocar o bottom em 0 também. Minimal width, vamos colocar 100%. Minimum height, vamos colocar 100% também, porque eu quero 100% tanto da largura como da altura. E o width vamos colocar alto, height vamos colocar em alto também. E para finalizar, vamos colocar uma propriedade que muitos programadores não conhecem e que é muito importante utilizar nesse tipo de contexto, que é exatamente o background cover. Esse background cover, pessoal, ele vai pegar as posições relativas e absolutas do nosso objeto e fazer
com que esse objeto permaneça sempre no centro da tela, de forma que ele diminui em tamanho proporcional, tanto em largura como em altura. E ele vai fixar esse elemento, esse objeto. Então a gente consegue ter um dimensionamento bem bacana, seja de um texto, ou de um vídeo, ou de uma imagem. Na hora que eu der F5, vou lá, está aqui o nosso vídeo, com o background cover, centralizando o nosso vídeo, porque aqui nós temos uma tela numa altura muito grande e numa largura relativamente menor. Então a gente precisa centralizar o vídeo para que a gente não tenha sobrando espaços na altura. Então, se vocês perceberem, o nosso vídeo está responsivo e muito bacana, porque você funciona até mesmo no celular e fica um resultado bem interessante. Eu gosto demais dessa propriedade, eu acho que ela cria resultados incríveis e é muito bacana porque você pode ter um vídeo numa qualidade razoável e você consegue trabalhar uma interação legal para o seu usuário. Se você quer saber sobre, por exemplo, suporte em relação aos 3 tipos de formato de vídeo, você vem aqui no HTML5 Video do W3C Schools e aqui a gente tem um suporte. Então, por exemplo, aqui a gente tem o WebM, ele não suporta Internet Explorer e nem Safari, mas funciona em Chrome, Firefox e Opera. Então, por isso que é importante, depois aqui a gente trabalha com o padrão MP4, mas você pode trabalhar depois, tem que trabalhar obviamente, com mais os outros 2 tipos de formato, que é o OGG e o WebM. E aí vocês colocam aqui e basicamente nós vamos conseguir oferecer suporte aos outros tipos de browsers que existem hoje no mercado. Existem outras funções que vocês podem trabalhar dentro do vídeo, como o play, o pause, o big, small, o delay. Só que isso tudo você pode manipular pelo JavaScript. Só que como o objetivo aqui é colocar o vídeo como background e com loop, a gente coloca. A gente deixa o som habilitado, eu particularmente gosto, mas se você quiser que o som saia, é só remover o som, ou na hora de exportar o seu vídeo para inserir no seu site, você exporta sem o áudio, que é o que muitos sites fazem. Então a gente tem aí um efeito muito bacana com um vídeo em layout responsivo aí em adaptação de tela. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo. Até a próxima videoaula. Valeu!